picharam a estátua do Borba Gato. Borba Gato foi um bandeirante que ajudou a desbravar o sertão brasileiro. É claro, buscando riquezas, buscando índios, explorando escravos, né? Que era como se fazia economia naquela época. Borba Gato cumpria a lei naquela época. Você não pode olhar o passado com os olhos do presente. Isso é uma velha realidade histórica, infelizmente, sempre esquecida por aqueles ignorantes que fazem questão de não aprender com os erros revisionistas que nós estamos amealhando, que vão compondo o nosso triste acervo de ignorâncias e de polarizações políticas desnecessárias em torno daquilo que é uma ciência, que é a ciência da história. Esse revisionismo histórico que faz com que movimentos de um lado ou de outro, e pouco importa se é direita ou esquerda, a burrice, o assassinato da nossa memória é tão gritante, é tão fatal para o ensino daqueles jovens que estão surgindo, que não importa se o antagonismo provém de forças progressistas ou de forças conservadoras. São sempre forças estúpidas. O revisionismo histórico não pode se dar desta maneira. Que picharam Borba Gato porque ele seria responsável pelo tráfico negreiro, por explorar negros escravizados no Brasil e por utilizar mão de obra indígena, também obtida à força. Na verdade, a história já decompôs, já fragmentou estas meias-verdades, e nós hoje sabemos que quem escravizava os índios eram os índios. As tribos tupis guaranis, elas, com apoio do europeu, do português, elas capturavam índios de outras tribos para ceder esses indígenas capturados em guerra para trabalhar junto aos portugueses, naquilo que ainda era o Brasil colônia rural, com sertões ainda não desbravados. Só que o indígena brasileiro se mostrou tão letárgico e os padres jesuítas, vindos da Europa, se afeiçoaram tanto aos indígenas brasileiros que há, inclusive, cartas do padre Antônio Vieira, né? E olha como é que isso nos mostra que não dá para olhar a história com os olhos do presente. Há cartas do padre Antônio Vieira solicitando do governo português que mandasse para o Brasil negros cativos, para que assim os indígenas, que já eram cristãos, que já tinham sido convertidos pelos padres jesuítas ao cristianismo, pudessem compor as missões jesuíticas em paz, sem terem que trabalhar nas lavouras, um serviço pesado das fazendas de lavoura de cana-de-açúcar e café, que era a economia que então forçava o desbravamento do sertão brasileiro. Borba Gato foi um personagem desses todos. Aquela história, o materialismo histórico, que é defendido inclusive por Karl Marx, nos mostra que falou em história, falou em economia, falou em incentivo. O cara para desbravar, o cara para inventar, o cara para descobrir, ele tem que ter incentivo financeiro. Borba Gato utilizou legalmente daquilo que era, naquela época, um incentivo financeiro legítimo para desbravar as nossas matas, os nossos sertões, para ajudar a tornar o Brasil um país continental como hoje o é. Um país continental, né, com o idioma único. Somos uma raridade no mundo, graças a caras como Borba Gato, Anhanguera, Fernão Dias, Marechal Rondon. Os caras são atacados hoje pelo politicamente correto. Na época não existia isso. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.